Meus amigos, vem comigo para a informação que eu quero trazer para vocês, porque a esquerda já está se planejando para as eleições de 2026 e o que acabamos de descobrir nesse momento é estarrecedor. A esquerda está desesperada porque os pré-candidatos da direita à eleição de 2026 estão prometendo indulto a Bolsonaro se forem eleitos à presidência da República. O apoio a um indulto ao ex-presidente é tratado como um dos requisitos para que a família Bolsonaro apoie publicamente um dos nomes da direita para o Planalto. Só que já sabendo que provavelmente Bolsonaro vai ser condenado, e já falamos isso em inúmeros vídeos, né? Vamos até dar uma pausa sobre esse assunto, mas é a pauta da esquerda nesse exato momento. Se isso acontecer, será um caos na política brasileira, onde Bolsonaro estará, de alguma forma, mesmo que condenado agora, em algum momento, ganhando as eleições, a direita pode dar esse indulto, que, claro, vai dar o que falar, porque Alexandre de Moraes, o Supremo, vai interferir. E aí, meus amigos, a gente vai saber que, mais claro do que nunca, a ideologia política, o posicionamento político sempre esteve e agora, mais do que nunca, vai estar sendo tratado dentro do Supremo Tribunal Federal. Os pré-candidatos à presidência da direita tentam se classificar para a disputa com o apoio do ex-presidente Bolsonaro. Para atrair a base bolsonarista, eles apostam em uma promessa em comum: o indulto ao ex-chefe do executivo. Os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado, já se comprometeram publicamente com a medida enquanto aguardam uma sinalização de Bolsonaro sobre quem deve apoiar nas eleições. E claro, a gente vai estar aqui trazendo essas movimentações, mas deixando sempre muito claro para vocês que existe sim uma movimentação para poder colocar Bolsonaro atrás das grades. E aí, gente, o desespero deles nesse momento é fazer com que todos da direita sejam afastados da política, colocados atrás das grades, tornozeleira, percam, né, o direito de se candidatar. Então é esse o movimento que a esquerda... a ordem é clara: dar essa movimentação para a direita, tirá-los do foco e fazer com que a esquerda ganhe as eleições do ano que vem. Primeiro a se manifestar pela anistia ao ex-presidente, Caiado defendeu a pauta desde fevereiro de 2024. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, na véspera das manifestações convocadas por Bolsonaro em São Paulo, o governador de Goiás afirmou que a anistia seria um caminho para pacificar o Brasil. Precisamos acalmar o país e lutar por um clima político de conveniência pacífica. Em maio deste ano, Caiado voltou a defender publicamente o indulto ao ex-presidente. Durante uma entrevista à Globo News, o governador defendeu o perdão a Bolsonaro e aos condenados no Supremo Tribunal Federal pelos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e na depredação da sede dos três poderes em Brasília. Ronaldo Caiado, presidente da República, ele disse assim: vou anistiar, né, e começar uma nova história no Brasil, afirmou o governador nessa entrevista. E aí, claro que a esquerda não gostou. O apoio ao indulto do ex-presidente é tratado como um dos requisitos para que a família Bolsonaro apoie publicamente um dos nomes da direita para o Planalto no ano que vem. O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista que o candidato do bolsonarismo terá que ser alguém que tenha o comprometimento com a pauta. Um dos nomes mais cotados para receber o apoio do ex-presidente é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o ex-ministro de Bolsonaro. O ex-chefe do executivo sinalizou que está disposto a apoiá-lo como candidato a presidente na reeleição de 2026 e uma chapa que teria como vice a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Olha isso. Como mostrou a reportagem, a informação circulada entre todos, entre os membros do primeiro escalão do governo paulista e parlamentares da direita,
pelo menos 2 interlocutores de Tarcísio confirmaram a informação. A pesquisa Genial Quest, publicada na semana passada, aponta que Tarcísio e Michele empatam dentro da margem de erro com Lula em um eventual segundo turno da eleição presidencial. O atual presidente leva vantagem de 10 pontos percentuais contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. E o que mais, gente, assusta, o que mais assusta a gente todos os dias quando trazemos esse tipo de informação é ver Lula à frente das pesquisas eleitorais. Nem mesmo com a força da internet, né, estamos conseguindo frear e brecar essa esquerda, gente. Cadê os 60% de evangélicos cristãos desse país? Só essa margem já deveria dar a qualquer um da direita a margem, né, com folga de 10% para ganhar as eleições. E mesmo com tudo que estamos acompanhando dia após dia nas eleições do nosso país, na política, todos os roubos, furtos, esquemas de rachadinha, né, crimes, acusações de assédio no governo Lula, mesmo assim o governo Lula ainda está na frente. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo com o nosso país? Vemos aí ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo: derrotamos o bolsonarismo, e mesmo assim as pessoas continuam votando no Lula. O que está acontecendo? Essa pesquisa foi feita praticamente na semana em que aconteceu, poucos dias depois que explodiu o caso do INSS, e as pessoas continuam acreditando que tudo isso é uma firula de Bolsonaro e a direita para incriminar Lula. É inaceitável um país com mais de 60% de cristãos evangélicos, católicos, entre outros. Mesmo assim, Lula ainda ganha com 10% de margem. Claro que, gente, estamos falando de uma pesquisa. A margem pode ser mais do que 10, do que 5, mas ainda assim é assustador. É assustador ver que Lula ainda está à frente das pesquisas. Tomara que não, porque se qualquer um da esquerda, e Lula já sinalizou que vai se candidatar a 2026, gente, o país não aguenta mais um governo Lula, não. Depois vai levar aí 20, 30 anos para a gente recuperar esses 8 anos de agora, né, que Lula está à frente do poder. Vamos nos conscientizar, vamos alertar. Os vídeos aqui servem simplesmente para alertar e deixar um ponto, né, de muita preocupação para nós, e nas eleições a gente dá o troco. Mas se a gente não estiver alertado nas eleições, não estiver prontos agora, preparem-se, porque de novo a esquerda vai ganhar.